Bom, para Virgem, Saturno, ele tá passando pela 7ª casa, tá? Então se você tiver ascendente, Sol, Lua, qualquer planeta em Virgem, você pode contar dessa forma, ele passando pela 7ª casa, a contar desse planeta. Mas ele vai ser mais importante se tiver passando, se for o ascendente, se for o Sol, se for a Lua. Mas você pode colocar também, segunda importância, o regente do seu ascendente, né, e regente do ascendente e o planeta da alma também. Mas Saturno, ele, para Virgem, ele é um planeta de aprimoramento, né? Então ele vem para aprimorar você, para aprimorar suas habilidades, ele vem para te ajudar. E a 7ª casa, de certa forma, é uma casa onde Saturno possui direcionamento, então não é uma casa ruim. Sem contar que é um ângulo. Ele é um ângulo, ele é uma casa boa, né? Ele é uma casa de força, assim, onde ele consegue direcionar melhor. Então durante esse período, né, você pode ter se direcionado melhor, você pode ter entendido melhor o que você quer dentro de relacionamentos e contratos, né, com outras pessoas também, dentro do seu trabalho. O próprio público, se você trabalha, né, com o público também, você pode ter entendido melhor, entendido como você está usando o seu tempo, entendido como você deve eh, servir, né, e como você pode aprimorar esses relacionamentos também. A 7ª casa é uma casa de desejos, né, é uma casa de se realizar através do outro. E, em geral, são relacionamentos amorosos, é a casa também de sexo em si, do ato sexual, né, não é a casa do lado emocional do sexo. Esse lado está na 8ª casa, né, onde você cria um elo. Mas a casa 7 em si é a casa do ato sexual, é a casa do relacionamento, onde você tem o desejo, né, de ter uma pessoa ao seu lado, onde você tem o desejo de ter um relacionamento. Então aqui, Saturno, apesar de, por trânsito, né, ele trazer certas dificuldades, ele vem para poder te polir. Ele vem polindo o seu entendimento de relacionamento, ele vem polindo o que você de fato quer. Então ele vai trazer pessoas, né, pra você perceber que essas pessoas não são as certas. Vai ser assim: essas pessoas aqui, você tá vendo, são as erradas. Então você pode ter passado por vários relacionamentos, ou então conhecido várias pessoas, não necessariamente você se relacionou com todas elas, você criou um vínculo afetivo, não. Você pode ter, conhecido e você percebeu, não deu certo, não foi pra frente. Ai, desculpa, virginianos, é a chuva. Mas, pode ser que ele venha aqui te mostrando a realidade, ele vem mostrando a realidade da forma que você tá se relacionando, ele vem mostrando a realidade da forma também que você, às vezes, interage com o público, e ele vem mostrando também a sua vontade, né, quais são as suas vontades dentro do relacionamento, será que elas são reais? Tá na hora de botar o pé no chão, ele vai falar: "Olha, você tá querendo um príncipe, um cavalo branco", sabe, as pessoas, elas não são perfeitas, às vezes tá querendo uma pessoa muito perfeita, né, uma pessoa que, sei lá, você tem uma lista lá e tá pensando: "Eu quero isso, 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 isso". E ele vem aqui e fala: "Não é bem assim, as pessoas, elas têm um lado bom, elas têm um lado não tão bom", e daí você começa a amadurecer esse lado, né, você começa a amadurecer o lado dos relacionamentos, você começa a entender também o que é importante pra você, pra um relacionamento. Então você começa a perceber, né, a dinâmica correta de um relacionamento, onde Saturno ele diz: "Olha, é sobre o relacionamento, não é sobre as pessoas em si. Você precisa construir o relacionamento pelo relacionamento em si, e não porque você tem um desejo, né, que esse relacionamento te traga felicidade". Ele sabe, Saturno, ele tem a direção de Saturno, onde ele tem maior força na 7ª casa, porque ele mostra que tudo aquilo que a gente, às vezes, pensa de um relacionamento, aquilo que a gente pensa do outro, e ele mostra aqui claramente as coisas, né, ele te mostra que não é dessa forma, que os relacionamentos, eles são um quê de companheirismo, e você precisa construir uma base, né, uma base sólida, e essa base sólida é construída através de Saturno. Então, de certa forma é interessante, bem interessante para os virginianos passando por esse trânsito, onde vocês podem ter consolidado um relacionamento, né, vocês podem ter, de fato consolidado, vocês podem ter conhecido uma pessoa certa e ao mesmo tempo vocês podem ter, não necessariamente conhecido uma pessoa certa, né, conhecido uma pessoa de carne e osso, vamos dizer assim, mas vocês vão entender melhor a dinâmica dos relacionamentos, vocês vão entender melhor aquilo que é pra você, né, e aquilo que não é pra você. Então vocês vão ter o amadurecimento necessário, vamos dizer que vocês amadureceram, um processo de amadurecer através, dessa 7ª casa, né. Então é como eu estava falando até no início, como ele rege a 5ª casa e a 6ª, a 5ª casa é uma casa tricona, uma casa de sorte, também um pouco ligada a relacionamento, né, ao lado mais romântico, ao lado da criatividade. Então, é sobre aprimorar, é sobre você aprimorar, a 7ª casa. Então ele vai te polir bastante com relação àquilo que você pensava que você precisava, com relação às suas expectativas, se eram expectativas absurdas, né, ele vai colocar o seu pé no chão. E se você talvez, não tinha, se você não tinha, um senso de si mesmo, né, você permitia que qualquer coisa entrasse na sua vida, você permitia que qualquer pessoa entrasse na sua vida, né, pra se relacionar com você. Ele vem e vai te mostrar, em geral da pior forma, né, da forma mais dolorosa, que você precisa ter uma régua, vamos dizer assim, né.
nem todo as pessoas não são perfeitas, mas também você não vai permitir que qualquer pessoa entre na sua vida. Você tem que ter, um entendimento, né, das dinâmicas de relacionamento, você precisa ter amor próprio. O relacionamento em si, ele é um encontro de 2 pessoas pra fazer o relacionamento, né, pra criar uma família, ou seja, uma família de 2 pessoas, de 3, de 4, de 5, enfim, a família que vocês desejam, né, e pode ser a família como um casal. Então ele vem aqui pra botar ordem na casa aí dos virginianos no que diz respeito aos seus relacionamentos. Então, ele vai pedir esse esforço, né, ele vai pedir o esforço de você, eh, não ter uma expectativa irreal, né, do que são os relacionamentos e das possibilidades de relacionamentos. E ele também vai te dizer: "Não é pra aceitar qualquer coisa, né, você precisa ter essa régua onde você entende o que é um relacionamento". Pode ser que você comece até a buscar, cursos ou então ler sobre relacionamentos, você pode buscar se aperfeiçoar, no que diz respeito a como se relacionar, como conversar, a comunicação em si, né, isso tudo é bem importante. Então eu acho que apesar de ser um trânsito, os trânsitos de Saturno são mais difíceis, né, especialmente quando a gente começa a entrar no signo, né, ele começa a trazer a energia dele e você ainda não sentiu essa energia dele dentro dessa área, ele vem, assim, batendo mesmo, né, ele vem mais forte. Mas agora como ele tá nos últimos graus dele, ele vem aqui pra poder cimentar o que ele te ensinou, então é bem interessante e eu acho que vai ser um trânsito para os virginianos, está sendo na verdade, né, um trânsito bem interessante pra você, né, o seu valor também, você não permitir que qualquer pessoa entre na sua vida, que você tenha, aprenda a distinguir bem entre os seus desejos, né, e as consequências desses desejos também, porque Saturno ele é um planeta também de consequências, então ele traz aqui um direcionamento muito interessante pra vocês e uma força de amadurecimento bem interessante.